Em ciências, nós vamos trabalhar aí o livro Buriti Mais Ciências, nas páginas 68 e 69, tá bom? Nós vamos continuar falando sobre a água para a gente encerrar aí este capítulo e nós vamos falar um pouquinho hoje o ciclo da água e o clima. Como o ciclo da água pode influenciar o clima? O clima é caracterizado principalmente pela temperatura e pelos níveis de precipitação do local, ou seja, ele é determinado em grande parte pelas chuvas. A chuva de uma região pode vir muitas vezes de localidades distantes. É o que costuma acontecer nas regiões centro-oeste, sul e sudeste do Brasil, como mostra a figura. Esse fenômeno ficou conhecido como rios voadores. O nome se deve ao fato de que a umidade gerada pela transpiração da vegetação da Amazônia pode conter tanta água quanto o próprio rio Amazonas. Olha que engraçado, né? Então, a gente observa aqui, tá? O caminho dos rios voadores. Vamos prestar atenção, ó. O nome se deve ao fato de que a umidade gerada pela transpiração da vegetação da Amazônia, tá? O que é a umidade, né? Qual estado que estaria a água aí, né? A água estaria naquela fase de evaporação, né? Igual quando a gente está tomando banho, que a gente vê aquele estado gasoso, né? Que o chuveiro fica todo embaçado, box, espelho, os azulejos. E depois o que acontece? Começa aquela transpiração, né? Começa a suar, né? Então, o box começa a suar, os azulejos do banheiro, o espelho, a gente consegue ver aquela umidade. A mesma coisa acontece com a vegetação da Amazônia. E para vocês terem uma noção, a quantidade, né? Como tem tanta água, que ela se compara, equivale ao próprio rio Amazonas mesmo, né? Então, o que acontece? Toda essa umidade, toda essa água, ela vem com as frentes frias, né? E aí, por isso que é chamado de rios voadores, né? Que vamos dizer que elas vêm pelo ar, certo? Então, nós temos aqui, ó, o mapa do Brasil, tá? As águas do Oceano Atlântico sofrem intensa evaporação, carregando o vento de vapor, foi o que eu falei para vocês, né? Quando o tempo tá bastante úmido, né, que você vê que tá aquele vento, que está nublado, se você for perto da praia onde está ventando, você vai reparar que o seu corpo, ele vai vir todo grudando, né? Isso é água que está ali no vento, que ela vem e deixa a sua pele esquisita, grudando assim, às vezes até meio molhada, né? Até à noite, vamos dizer, o sereno, que a gente consegue perceber bastante aí, mas na parte da noite com o sereno, tá? Então, ó, a gente já viu aqui, as águas do Oceano Atlântico, né, sofrem intensa evaporação, carregando o vento de vapor, ó. Então, aqui nós temos o oceano, tá vendo? Número 1, ó. E aí essa água sofre evaporação. Ela evapora, ela sobe, tá? Vai pro alto. 2. Essa umidade é levada pelo vento para o interior do continente, para dentro, tá? No caso aqui, o nosso continente americano. Nós estamos aqui, ó, na América do Sul, tá bom? Ao seguir terra dentro, a condensação desses vapores resulta em chuva sobre a floresta. Pela transpiração, as árvores desenvolvem a água da chuva para a atmosfera na forma de vapor de água. Então, ó, os oceanos, né, evaporam e essas águas elas voltam para as nuvens, tá? E aí as nuvens, elas chovem, molhando toda a vegetação aqui, ó, toda a parte sobre a floresta, né? E depois que choveu, acontece a transpiração. A água que cai, a mesma água que cai é devolvida para a atmosfera. Onde que fica a atmosfera? Aquela parte azul lá, né? Onde ficam as nuvens, onde fica o céu, tá bom? Essa umidade avança para
oeste em direção às Cordilheiras dos Andes, tá? Se eu não me engano, as Cordilheiras dos Andes é aqui, essa lateral aqui, tá bom? Que é um conjunto, ó, de montanhas, tá? Na costa oeste da América do Sul, ó. Se eu não me engano, é esse lado aqui, que é a Cordilheira dos Andes, tá? Onde parte dela se precipitará novamente, formando as cabeceiras do Rio da Amazônia. Pode reparar, ó, que aqui como tem as Cordilheiras dos Andes, a Amazonas está aqui, ó. Então, toda essa umidade que forma na Cordilheira dos Andes, ela forma as cabeceiras dos rios do Amazonas. Então, toda essa água vai sendo levada para o rio, tá bom? Parte da umidade muda de direção e segue para o sul do Brasil e pode precipitar nas regiões sul, sudeste e centro-oeste. Então, olha só, sai do oceano, né? Carregam as nuvens, chove, e aí a água que fica nessa parte dos Andes vai para o rio Amazonas, e o rio Amazonas, tendo o mesmo processo de evaporação, faz com que toda a umidade adentre para o Brasil. E aí vai aqui nas regiões sul, sudeste e centro-oeste, tá bom? Ó, aqui tem as flechinhas indicando. Olha só todo esse processo, né? Então você vê que a água, olha só o processo que ela gira em torno de todo o nosso continente, tá bom? Então, para vocês entenderem aí um pouquinho. Ciclo da água, cobertura vegetal. A vegetação de uma região tem um papel muito importante no ciclo da água, como a proteção do solo e a absorção de água da chuva. Observe a comparação a seguir. Então, nós temos um solo aqui, ó, com vegetação, tá? O solo coberto por vegetação é um solo mais poroso, que permite a passagem de líquidos e gases. Isso acontece por causa da presença de canais subterrâneos criados pelas raízes. Então, as raízes, ó, elas vão formando canais que fica mais fácil a passagem da água para debaixo da terra, tá bom? Assim, a água da chuva penetra facilmente as camadas internas do solo, ó. Então, é mais fácil elas adentrarem aqui essa parte do solo, tá bom? As plantas absorvem a água pela raiz, né? Então, ó, é a raiz que vai absorver a água para dar vida às plantas, tá bom? A água restante pode acumular-se em lençóis subterrâneos, tá? No caso aqui, ó, lençóis subterrâneos, tá? Que são camadas do solo localizadas acima de rochas impermeáveis e que originam as nascentes de rios. Então, as nascentes dos rios, ó, são provocadas pela água da chuva, né? A água cai, é absorvida aqui, ó, pelas raízes, tá? E aí forma aqui, ó, esses lençóis subterrâneos, que é da onde nascem os rios, tá? Aqui são as nascentes dos rios. Aqui que nós temos representações esquemáticas para fins didáticos, elementos representados fora de proporção, tá? Aqui é só um desenho para vocês entenderem, ó. Vai formando, né? Aqui, ó, a água que vai escorrendo do solo, das árvores, né? E junto com esses lençóis subterrâneos, vão formando as nascentes de rios, certo? Isso daqui é considerada a água potável, não, né? A água doce, desculpa, não a potável. A água doce, que ela, se você pegar um copo e tomar aqui, ela é imprópria para ser tomada, tá? Então, passa por todo um processo, né? Para purificar a água para que ela fique potável e você possa consumi-la, possa beber, tá bom? Aqui, ó, pode ver que vai dar vida, tem até uma pessoa pescando aqui, né? Vai dar vida a peixes, né? Alguns outros animais que vivem aqui, animais aquáticos, tá bom? Mas pra gente, o rio serviria apenas para se refrescar, para se banhar, né? Mas para beber, a água precisa ser tratada antes, tá bom? Solo sem vegetação. Aqui, ó, pode ver que nós temos uma área de seca, né?
que aqui tem a erosão, que é onde não tem água, né, no solo, e aí a terra começa a rachar, né? E aí não dá vida, pode ver, ó. As árvores estão todas mortas, tá bom? Quando o solo está sem vegetação, ele fica compactado e sem porosidade. Na ocorrência de chuvas, a área sofre uma erosão. É um processo em que a água não consegue penetrar no solo e ecoa pela superfície, arrastando toda a camada superficial do solo com seus nutrientes e sedimentos até as áreas mais baixas. Então, como não tem vegetação, não tem como a água penetrar, né? Então, a água fica aqui, ó, empoçada, tá vendo? E aí vai tendo as erosões, né? Que são essas aberturas, essas rupturas que a gente consegue ver aqui do solo, tá bom? Esse escoamento superficial pode encher o fundo de mares, córregos e rios com sedimentos, prejudicando esses ecossistemas, processo denominado assoreamento, tá? Então, percebam a diferença, né? Por que a gente vê, não pode desmatar, né? Justamente por isso, ó. Olha a importância da natureza, a importância das árvores, da floresta, para a gente ter esse ciclo de água na nossa vida. A gente sabe que a água potável, né, a água doce, ela comporta aí, se eu não me engano, 4% só, né? Nós temos 4% de água doce no mundo. Então, a partir do momento que eu tenho uma área desmatada, que eu não tenho vida, né, que eu não tenho as raízes, a água ela não vai penetrar para que tenham as nascentes, para que formem os lençóis, né? Vai ter essa erosão, ó, que é um buraco, né? E vai ficar a água aqui. Só que essa água, ela vai ser considerada uma água parada, vamos dizer assim, né? Então, ela não vai ter vida, né? Não vai ser útil pra gente. A água parada, sem movimento, o que acontece? Ela apodrece, ela fica uma água totalmente imprópria, sem vida nenhuma, inclusive para o nosso consumo. Diferente daqui, ó, que é uma água em movimento, né? Que a gente consegue perceber que há vida, né? Que há peixes aqui, diferente dessa daqui que seria uma água empoçada. Sabe, às vezes na rua tem aquele buraco, o buraco na rua pode ser considerado uma erosão. Quando chove, o que acontece? Não enche até a boca, fica aquelas poças d'água? Então, aquela água ali, ela é imprópria, né? Ela não tem vida, ela não tem oxigênio, ela não tem chances de ser uma água doce, uma água que possa ser tratada para o nosso consumo. Eu não consigo entrar ali numa poça para me banhar, para fazer qualquer tipo de coisa. É o que acontece aqui nesses solos que não tem a vegetação, tá bom? Feito isso, nós temos aqui embaixo, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Questões 4 e 5, que vocês vão responder de acordo com o texto, tá bom?